Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Sabia que o melhor café do mundo é brasileiro? É isso mesmo. Um café produzido em Minas Gerais foi eleito o melhor do mundo por um concurso internacional. Um café cultivado a quase 1.400 metros de altitude, no pé do Pico do Boné, no entorno da Serra do Brigadeiro, em Arapongas, Minas Gerais, conquistou o mundo. É lá que é produzido o melhor café do mundo, escolhido em um concurso internacional que reuniu mais de 600 amostras de 9 países. O evento é promovido por uma empresa italiana, uma das maiores indústrias globais de café. Depois de as amostras passarem pela avaliação às cegas do público em diversos países, 9 especialistas chegaram ao resultado final. Este ano tivemos 622 amostras inscritas, mostrando o grande interesse do cafeicultor em querer avaliar o seu café e valorizar o seu produto com café de alta qualidade. Além do grão brasileiro, estavam na disputa cafés da Etiópia, Ruanda, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Índia. O café despolpado produzido na fazenda Serra do Boné, em uma área de cerca de 130 hectares, já teve destaque em outros concursos nos últimos anos. Na fazenda mineira, a altitude e o clima garantem o retardo no amadurecimento dos frutos e a maior concentração de açúcares. O cuidado na produção, com terreiro suspenso e o manejo da propriedade tocada pela família garantem a qualidade. O café é uma fruta. Você precisa colher ela não verde nem seca, né? Você precisa colher ela madura. Então esse processo ele separa isso e a gente faz o processo de seca desse café despolpado de uma forma no terreiro suspenso, como foi feito lá na propriedade, esse café Gambião. Então é um café com uma limpeza muito grande, né? A gente garante a bebida desse café nesse processo de secagem. Então um café muito maduro, com um processo de pós-colheita muito bem feito, né, com um processo de rastreamento completo desses cafés, a gente consegue garantir uma boa qualidade, excelentes resultados na xícara. A propriedade da família foi adquirida em 1988 pelo pai do Matheus, que faleceu há 3 anos. Como legado, ele deixou a paixão pelos cafés especiais. Esse prêmio vem para homenagear o meu pai, principalmente, sabe? E consolidar que o nosso trabalho, nós estamos no caminho certo. E também traz uma vontade muito grande da gente continuar, né? Cada vez mais melhorando, cada vez mais tentando produzir bons cafés para colocar no mercado. A premiação foi realizada em Nova York em novembro e reuniu produtores do mundo todo. Para o vencedor, o destaque é resultado de uma junção de fatores. Então junta, eu acho, fazer o que a gente gosta, a localização onde a gente está, que é Araponga, né, que é um lugar muito bom para a produção de cafés especiais, e o processo que a gente faz nesse café, né? A gente consegue manter essa qualidade da planta até a xícara, né? A empresa que promoveu o concurso já adquiriu o lote premiado para distribuir em cafeterias do mundo todo. Mas a Fazenda Mineira possui uma torrefação artesanal e comercializa outros lotes de café pelo Brasil. Um dos melhores queijos da América Latina é produzido em uma queijaria em Pomerode, em Santa Catarina. Na pequena cidade, o queijo é uma tradição que veio com a colonização alemã. No interior de Santa Catarina, a cidade conhecida por ser a mais alemã do Brasil, começa a fazer fama pela qualidade do queijo. Assim como a cultura alemã, o queijo também já foi uma tradição em Pomerode, explica seu Wendelin, 88 anos de experiência. E quantas queijarias tinham aqui? 7. 7 queijarias? Sim. Tinha muito queijo, era uma tradição. Sim. Cada um tinha muito vaca. Nós tínhamos 7, 8 vacas também, vizinho. Mas hoje ninguém, uma vaca. Na família dele, que chegou da Alemanha em 1868, a receita do queijinho branco caseiro é mantida até hoje. Queijinho branco, né? Dá para preparar ele com nata,
e dá para fazer o queijinho velho, né? Que é o Koch-Käse, queijinho frito. Essa receita você aprendeu com quem? Com a minha mãe já. E a sua mãe aprendeu? Com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe. Mas não é essa a receita que está fazendo sucesso fora dos limites da cidade. Os queijos premiados saem da única queijaria que sobrou em Pomerode. A fábrica foi comprada por 2 irmãos empreendedores de Blumenau. A gente gosta de se envolver a fundo, de entender a fundo tudo que a gente faz, né? O processo, quais são as possibilidades, até onde dá para chegar. Então a gente primeiro foi estudar queijo. A gente foi pesquisar, estudar, fomos fazer cursos de queijos, de fabricação de queijos artesanais, para a gente poder entender que produtos que a gente poderia oferecer no mercado. E a gente concluiu que gostava mesmo de estar dentro da indústria, de criar produto, de criar marca, de produzir, fazer produto especial, né? A fábrica foi comprada em 2013. 6 anos depois, os irmãos, que não tinham nenhuma tradição no ramo, começaram a preencher a parede da queijaria de prêmios nacionais e internacionais. Rapaz, agora tá faltando espaço aqui, né? Pois é. Porque tem mais quantas para entrar aí? Tem mais 6 medalhas, que são as últimas do Mundial da Europa. Na edição do World Cheese Awards, principal prêmio do queijo, realizado na Noruega no fim do ano passado, a marca recebeu 6 medalhas. Quase todas as receitas autorais ganharam o nome de algum lugar significativo da cidade. A mais premiada delas chama-se Morro Azul, uma homenagem ao ponto mais alto da região onde o queijo foi criado. No concurso, o Morro Azul ganhou uma medalha Super Ouro. Foi considerado o melhor queijo da América Latina. E o segredo está nesse tubinho. Aí estão todos os micro-organismos que a gente usa para fazer o queijo. A gente diz que quem faz o queijo não é o queijeiro. São as bactérias, as leveduras e os mofos que a gente adiciona ao leite. E aqui tem bactéria, tem mofo, tudo isso está aqui. Tudo misturado aí. É um queijo de mofo branco, como o tradicional camembert, só que mais cremoso. Uma cinta de carvalho garante a estrutura da massa e acrescenta um pouco de aroma, sabor e charme, é claro. Quando a gente fala em carvalho no vinho, por exemplo, muitas vezes traz coco, traz baunilha, notas desse tipo, mas no queijo a gente não percebe esse tipo de nota. A gente percebe mesmo um toque amadeirado, bem sutil. Aqui a gente vê todo o processo de maturação. Essa peça, por exemplo, ela foi formatada hoje, os fungos ainda nem se desenvolveram. Essa outra aqui tem 8 dias, o mofo já está aparente, e essa última, 20 dias na câmara fria, pronta para consumo. As peças são pequenas, têm 125 gramas e chegam ao consumidor por cerca de R$30. Existe até o jeito certo de comer. A gente vai tirar a tampa do queijo, passar a faca assim, tirar essa parte e a gente vai comer só a massa interna. Nesse caso, essa parte que é mofada não se come. Isso, a gente é comestível, mas nesse caso a gente recomenda não comer. Por causa de sabor. Por causa de sabor, para ficar só com a parte interna que é mais suave. O Vale do Testo é outra receita que acumula prêmios e ganhou medalha de ouro no Mundial. O nome também é uma referência à cidade, ao rio que corta Pomerode. O sucesso desses queijos mostra que não só é possível, como importante inovar respeitando a cultura de uma região. Na Argentina, a maçã é motivo de orgulho. O país está entre os maiores produtores na América Latina e se destaca pelas variedades que exporta para o mundo todo. O que a Argentina exporta para o mundo de melhor? Pensou no futebol, né? No Messi. Tem carne também, vinhos, doce de leite, tudo bem. Mas tem algo que diariamente você pode encontrar em feiras ou mercados no Brasil que também é produto exportação dos hermanos. As maçãs argentinas, que por aqui são chamadas de manzanas. O Brasil também é um grande produtor de maçãs. Está hoje entre os 10 maiores do mundo, com maçãs do tipo Fuji e Gala. O que diferencia os argentinos é a variedade que eles produzem. Por aqui, pode-se encontrar 8 tipos diferentes de maçãs. Juan trabalha como vendedor de maçãs há mais de 30 anos, em uma empresa que existe desde a década de 60, e nos explica que as diferenças estão na coloração e principalmente no gosto.
E temos variedades novas, como a Crispim e a Pink Leite, que são variedades que estão migrando para o futuro do gosto do consumidor. Nessa época do ano, aqui na Argentina, no Mercadão Central, você pode encontrar 4 variedades que estão sendo vendidas nesse momento. Por exemplo, essa daqui, ó, a Red Delicious, como é chamada, ou na tradução, vermelha deliciosa. É a maçã mais vendida, mais produzida aqui no mercado interno da Argentina. Além dela, tem também essa maçã verde, utilizada para cozinha europeia, enfim, para cozinha de todo o mundo, ela é muito utilizada e muito vendida. Essa terceira aqui, segundo os argentinos, é uma maçã para fazer sobremesa. Ela vai ao forno, você pode cortar, colocar mel, vinho, enfim, comer com uma colher depois de colocá-la no forno. E por fim, a Crispim, como eles dizem, que é uma maçã que foi produzida e pensada para não ser nem tão doce e nem tão ácida. Seria a maçã premium, o carro-chefe desse momento. E é ela que eu vou provar agora, mas sem morder. Eles têm um jeito todo especial pra gente provar. O Juan, inclusive, tem um cortador especial de maçãs bem prático. Realmente ela é bem refrescante a palavra. Fomos até o Mercado Central de Buenos Aires, o principal entreposto da Argentina e de onde saem frutas e hortaliças para todo o país. Aqui a maçã, ou manzana, sempre teve papel de destaque. A história da Argentina na produção de maçãs é muito longa, de maçãs e peras. A quantidade e variedade de maçãs que temos são muito apreciadas no mundo. Por isso estamos entre os primeiros produtores e exportadores mundiais. Hoje a produção da fruta na Argentina concentra-se no sul do país, em áreas mais frias, principalmente nas províncias de Rio Negro e Neuquén. No total, a Argentina produz anualmente 514 mil toneladas de maçãs, sendo a 29ª no ranking mundial. Hoje, a exportação de maçãs ainda é muito importante, mas o consumo interno é responsável por mais da metade da produção. O argentino tem orgulho e gosta das manzanas. Além da variedade, eles se gabam dizendo que a maçã produzida aqui é mais saborosa. Park é sul-coreano, vive em Buenos Aires há alguns anos e conta que a Coreia do Sul também produz maçãs, mas que as argentinas são muito melhores. Sim, aqui a qualidade é melhor. Mas independentemente se é argentina ou brasileira, a maçã é considerada um superalimento e uma aliada para se ter uma vida saudável. Ela te ajuda na digestão, no controle do colesterol. Elas também têm uma ação antioxidativa maravilhosa, elas combatem radicais livres. Isso vai te ajudar muito na prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente. Ajuda na prevenção de doenças e pode ser uma excelente opção para aqueles que estão de dieta. Ela é baixa em calorias e, por conta das fibras, ela se torna uma opção maravilhosa para dar saciedade. Ou seja, aproveita a rivalidade Brasil e Argentina e prova as duas para ver qual é melhor. O seu corpo, a sua saúde e os produtores de maçãs ou manzanas agradecem. O Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais do Brasil. Ele funciona como um retrato da situação ambiental da propriedade rural. Desde a implementação, em 2012, cerca de 7.220.000 proprietários atenderam ao chamado do governo, mas apenas 1,4% foi validado. Para entender melhor o impacto disso, eu converso agora com o Nelson Ananias, que é coordenador de sustentabilidade da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA. Bom dia, Nelson. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Saúde a você e todos aqueles que acompanham o Record News Rural. Nelson, primeiro vamos tentar entender qual que é a justificativa para essa demora na análise dos cadastros, hein? Bom, o Cadastro Ambiental Rural, ele é o documento, é o instrumento principal para a questão da regularização ambiental no país, né? Então, ele já está aí em vigor há mais de 10 anos, traz aí um retrato, como você bem falou,
do uso do solo, da propriedade rural, da conservação da vegetação nativa, das áreas de reserva legal, das áreas de proteção permanente, das áreas de uso restrito e demais áreas, e que, para a sua aplicação, ele é exigido para os demais instrumentos, não só do Código Florestal em si, mas hoje ele transpassa como instrumento do Código Florestal brasileiro e é exigido em diversas ações políticas e iniciativas que trazem, né, a questão de regularização e uso da propriedade rural e conformidade com o Código Florestal. Nesse sentido, o produtor rural encampou essa responsabilidade em mostrar, em abrir a sua propriedade rural para dizer o que acontece dentro dela, como você falou, citou também, com mais de 7 milhões de propriedades cadastradas dentro desse maior cadastro mundial de uso de solo existente, né? Então, o que acontece é que o acúmulo dessas declarações, e como o próprio instrumento prevê, exige uma análise. Como o cadastro ambiental rural ele é declaratório, obrigatório e declaratório, ele precisa ser validado, ele precisa passar pelo crivo de analistas para sua validação, para dizer se aquilo que foi declarado ele é verdadeiro. E fazer isso em 7 milhões de propriedades rurais, com essa variação de aplicação da legislação, diferença de biomas, né? A diferença de aplicação, ela é bastante complexa e exige um esforço, uma movimentação e um pacto político para que aconteça dentro dos estados que são os responsáveis por esta análise. Ou seja, hoje, então, os estados eles estão atrasados e talvez nem tenham fôlego para fazer todo esse trabalho? Perfeito. Os estados são os responsáveis por essa análise. Está lá no Código Florestal, está lá na Lei Complementar 140, que define, né, as competências dos entes federativos em questões ambientais, e que exige dos estados uma mobilização para análise dessas declarações que estão dentro do Cadastro Ambiental Rural. Dentre esses esforços, a gente precisa entender que os estados já têm as suas obrigações definidas pela própria Lei Complementar 140, dizendo que ele tem que analisar licenciamento ambiental, ele tem que fiscalizar essas ações, dar licença de supressão de vegetação, entre outras atribuições que o órgão estadual do meio ambiente precisa exercer, e uma delas é o cadastro ambiental rural. Então, sobrecarregou-se esse sistema de análise estadual que, infelizmente, não consegue ter a vazão com a agilidade necessária, né, com a eficácia necessária para que as declarações sejam analisadas. Então, o Estado ele é responsável por isso, mas precisa ser incentivado, precisa de políticas, ações, precisa de vontade para que ele seja realmente levado à análise e responda com a rapidez e agilidade necessária para o cumprimento de suas obrigações. Então, se por um lado o Estado precisa ser auxiliado dentro das suas fronteiras, de outro, o governo federal também precisa trabalhar políticas de incentivo a essa análise, inclusive pela questão de estar aqui no governo federal, no Sistema Integrado do Cadastro Ambiental de Informação do Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, aonde se recorre para fazer esse ajuste no cadastro ambiental rural. Então, é um esforço coletivo, uma associação e um impacto federativo que precisa ser implementado para que a gente dê condição para que os estados consigam realizar a análise do CAR, condição técnica, financeira, de equipamentos, e para que o governo federal consiga fornecer as informações necessárias para que a análise também se dê de maneira mais rápida do que está acontecendo hoje. E de que forma, né, essa falta de agilidade impacta o produtor rural que já entregou os dados?
Impacta diretamente na vida do produtor rural. Primeiro, pela necessidade que ele tem em comprovar que está ok com o Código Florestal. O Código Florestal hoje ele é base para tomada de crédito, é base para licenciamento ambiental, é base para acesso de mercados nacionais e internacionais, ele é base para o desconto, né, que está previsto lá no Plano Agrícola Pecuário. Ele é base para desembargo de eventuais, né, ações ou ações administrativas ambientais. Então, tem uma gama de ações que o cadastro ambiental rural é pré-requisito necessário. Então, isso impacta, já está impactando na vida do produtor rural, já está restringindo algumas cadeias produtivas, já está dando algum trabalho para que o produtor rural que está cumprindo a legislação, a gente não está dizendo daqueles que não estão cumprindo ou que têm algum passivo ambiental, aqueles que em grande parte cumprem o Código Florestal e têm a dificuldade de comprovar que cumprem, né? Então não é uma ação de comprovar que está que vai fazer uma recuperação, que também existe essa possibilidade, mas a necessidade de comprovar que ele cumpre a reserva legal, que ele cumpre a APP e que ele está ok com a legislação ambiental. Nelson, você já citou para a gente, né, a importância dos estados se unirem em busca de resolver essa questão. Agora, teria uma outra alternativa para resolver esse problema de vez ou ainda a gente está num cenário muito desafiador? Não, o cenário ele é muito desafiador. A gente tem, por exemplo, o último relatório que saiu da análise dos cadastros ambientais remete a outubro de 2023. De lá para cá não foi feito nenhum outro balanço de quantos cadastros foram declarados, quantos foram analisados, quantos estão em processo de análise. E esse cadastro ainda de 2023, ele diz que apenas 1,4% das propriedades rurais tiveram seus cadastros analisados e finalizados em sua análise. Outros 28% tiveram uma análise iniciada, mas que, devido a alguma pendência, retornou para que fosse feito algum ajuste por parte do produtor rural. Então, a gente vê nessa estatística, nesses números, que a gente precisa não só avançar nas análises que ainda faltam, a gente precisa que o produtor ele revisite o seu cadastro ambiental rural para identificar e sanar essas eventuais pendências, né? Então, o desafio é promover a análise, fornecer aos estados toda a capacidade técnica para que ele faça isso. Nós precisamos que existam bases confiáveis para que essa análise seja mais dinamizada, questão de mapeamento com escalas de mapa compatíveis, né, entre outros, né, subsídios técnicos para que isso se analise. E a gente precisa de trabalhar em ações de assistência técnica para que o produtor rural ele volte, revisite o CAR e sane esses eventuais passivos que possam estar no seu cadastro ambiental. Até porque, Nelson, um dos problemas também em relação aos dados enviados pelo produtor é a baixa qualidade das informações, né? Então, com mais técnica, vamos dizer assim, isso pode ser sanado também. Sem dúvida. Essa questão do próprio mapeamento das áreas com uma área compatível, você imagina um país continental como é o Brasil. Num mapa, usando um mapa para definir o que é uma APP de 30 metros, de 50 metros, num mapa em que uma escala é de 1 para 5 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa são 50 quilômetros. Você nunca vai ter conformidade com uma diferença de escala, só para dar um exemplo técnico de aplicação e de agilização desse instrumento de análise do cadastro ambiental rural. Então, a gente precisa investir nessas tecnologias, a gente precisa investir na capacitação, não só de quem analisa, mas também de quem declara e retifica esse cadastro ambiental rural, e a gente precisa que essas informações elas tenham a agilidade necessária para achar o produtor rural.
Por exemplo, o Sistema Nacional, né, do SICAR, né, o Sistema de Informação do Cadastro Ambiental Rural, vem estando reiteradamente fora do ar. Então, quando o proprietário rural ou quando um técnico que vai fazer essa retificação precisa acessar o cadastro e ver ter o feedback de se existe uma pendência ou não, o sistema está fora do ar. A gente vem trabalhando com o Ministério da Gestão da Informação, que é o responsável pela gestão desse banco de dados, para que isso se normalize e isso ele consiga ficar mais eficiente para que possa atender a essas ações. Então, são questões técnicas, são questões operacionais, são questões de instrumentos, é capacitação, é um conjunto de ações que precisa ser incentivada para que essa análise do cadastro deslanche e, por consequência, os demais instrumentos do Código Florestal. Por exemplo, o Programa de Regularização Ambiental, que prevê essa recuperação desses eventuais passivos ambientais, a cota de reserva ambiental, o mercado de carbono, um pagamento por serviços ambientais e, como eu falei, os outros, acesso a mercados, né, a comprovação, né, de regularidade ambiental. Então, é uma série de ações que estão dependendo exclusivamente dessa análise do CAR, que se não houver uma ação conjunta e conjugada de governo federal e estadual, a gente vai estar aqui ano que vem discutindo os mesmos números deste ano. Pois é, o desafio é grande, o cenário é desafiador, mas o produtor rural pode ter um suporte importante da CNA, que é o programa Retificar. Como é que ele funciona? Perfeito. Então, a CNA identificou essa diferença entre CARs que tiveram alguma análise e os CAR efetivamente analisados e viu que essa revisita, ou seja, essa volta do produtor rural para resolver a pendência que foi colocada, ela representa aí um grande desafio para essa regularização. Então, a CNA está fazendo projetos pilotos em alguns estados do Brasil, no qual ele mobiliza e vai até os sindicatos rurais, mobiliza os órgãos estaduais de meio ambiente, mobiliza todos aqueles envolvidos dentro do estado e que buscam essa regularização ambiental para trazer o produtor rural de volta a revisitar o seu cadastro ambiental rural e fornecer aqueles dados faltantes ou aqueles pequenos ajustes dentro da declaração para que esse processo se finalize. Então, a CNA, através do Retificar, ela mobiliza toda essa estrutura do Estado, levando nos sindicatos rurais um atendimento de balcão mesmo, chama o produtor rural, mostra para ele qual é a pendência, ensina como fazer essa retificação, esse ajuste e vem atingindo aí grande parte desses produtores rurais para que ele consiga alcançar a sua regularização ambiental. Então é um trabalho que ele é muito grande, como a gente falou, são 7 milhões de cadastros ambientais rurais aguardando essa análise, mas que, à medida que a gente consiga fazer uma metodologia que pode ser replicável dentro do próprio estado em que esses projetos pilotos estão acontecendo e nos estados que virão aí mais para frente, eles absorvendo essa metodologia, a gente está dando a nossa parte aqui como CNA, como representante do produtor rural, a esses produtores rurais que tanto precisam desse auxílio para que eles consigam fazer essa regularização ambiental a contento, atendendo não só essas questões de acesso a esses instrumentos, o Código Florestal, mas até uma eventual regularização fundiária de sua propriedade. É um apoio fundamental, né? Muitas vezes o produtor sabe ali como gerir a sua cultura, né? Mas são muitas informações que realmente merecem uma atenção e todo o suporte. Ainda bem que a CNA está tocando esse projeto. Nelson, muito obrigada pelas informações, foi muito importante te ouvir. Um bom dia para você e um abraço para todo mundo da CNA. Muito obrigado, Kelly. E eu deixo esse convite aos produtores rurais que procurem seu sindicato rural, procurem a sua federação para que sejam envolvidos, incentivem as suas federações a incorporarem ou trazerem esse programa do Retificar para os seus estados. Então, a gente está sempre à disposição para informar e para ajudar o produtor rural nesse sentido. Tá dado o recado. Bom dia mais uma vez, Nelson.
E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.